Pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora o problema 38, ok? Capítulo 2, que ele diz o seguinte: você está se aproximando de um sinal de trânsito quando ele fica amarelo. Você está dirigindo na maior velocidade permitida no local, ou seja, com a velocidade V0 de 55 km por hora. O modo da taxa de desaceleração de que o seu carro é capaz é de 5,18 metros por segundo ao quadrado. E seu tempo de reação para começar a frear é de T igual a 0,75 segundos. Para evitar que a frente do carro invada o cruzamento depois de o sinal mudar para vermelho, você deve frear até parar ou prosseguir a 55 km por hora. Se a distância até o cruzamento e a duração da luz amarela são respectivamente 40 metros e 2,8 segundos, determine, né? E se for letra B, 32 metros e 1,8 segundos, as respostas podem ser frear, prosseguir, ambas, ou nenhuma. Então você tem que dizer se o cara deve frear, ok? Se ele deve prosseguir com a velocidade constante, ou se nenhuma das duas, ou se uma das duas, ok? Ele pode fazer uma das duas. Ou as duas, ou uma das duas, ou nenhuma, ok? Então vamos ver o que é que o cara deve fazer, o que é que esse motorista deve fazer. Bem, deixa eu só abrir aqui um novo papel. Rapidamente aqui. Cadê meu papelzinho? Cadê? Ampliar aqui meu papel. Beleza. Bem, vamos lá, né? Então a gente vai resolver agora o problema 22, problema 2, 38, né? Capítulo 2, problema 38. Então, quem não entendeu o problema, novamente, dá uma relida no problema para ficar bem entendido, ok? Então, o que é que acontece, né? O problema diz o seguinte: você está num carro aqui e você tem uma distância que você vê o semáforo, ok? Então ele dá uma distância D aí, ok? Ele vai dar essa distância pra gente do semáforo, ok? Supor que aqui é o eixo X. E o que é que acontece? Quando você vê o semáforo, né? Lembre-se que tem um tempo de reação. Você não. Primeiro o semáforo fecha, ok? E aí você percebe que o sinal está fechado depois de um certo tempo, que ele chama de tempo de reação, um tesão que ele dá lá. Então foi dado no problema também o tesão, tempo de reação, ok? Eu estou chamando de TR. Bem, então, dado que você tá aqui, é uma distância D, o sinal ficou amarelo, aí você percebeu, você vai andar um certo pedaço aqui, que eu vou chamar de Dzinho, ok? Você vai andar um certo pedaço, até que você possa aplicar a sua aceleração, que ele deu no problema também. Então, quando você aplicar a aceleração, a pergunta dele é a seguinte: você vai parar antes do semáforo, ou você teria que parar depois do semáforo, né? Ou seja, não daria tempo para você parar. Se você calcular a posição com relação a esse ponto aqui, ok? Ou a esse ponto aqui, tanto faz, né? Então vamos calcular com relação a esse ponto, né? Então, vou chamar aqui minha origem, x igual a zero. Se essa distância daqui até o ponto que eu for quando eu calcular, se der aqui, ou seja, menor, né, do que esse tamanho, ok? Então você pode. Se der aqui, né? Então, para simplificar o cálculo, como esse tempo aqui não me interessa para esse caso, por enquanto, porque é o caso de movimento uniformemente variado. Eu vou colocar minha referência aqui em cima do ponto inicial da partícula, do móvel, né? Então, veja bem. Então, essa distância daqui para cá, né? Ok?
que a distância que ele tem para frear vai ser quem? Vai ser D menos Dzinho. Ok? Então, se eu encontrar uma posição maior do que D menos Dzinho, ok? Eu não posso frear, porque eu ia parar depois desse ponto aqui. Se eu encontrar uma distância menor do que essa distância, eu posso frear, certo? Então, como é que a gente fica? Supondo que ele partiu da posição x igual a zero, esse ponto aqui, ok? E eu vou contar o movimento a partir desse ponto. Então, eu comecei, então o meu deslocamento, né, o meu delta x1, né, vai ser obtido de quem? Da equação de Torricelli. Por quê? V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, vai ser velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a aceleração vezes ΔX. A aceleração negativa porque vai ser a aceleração, o eixo da aceleração está para a esquerda e o eixo de velocidade e posição está para a direita. Então, ele vai ter uma aceleração negativa. Bem, só que a minha velocidade final tem que ser zero, né? Porque eu quero que meu carro pare. Quando ele chegar na posição que ele parou o carro, se ele parar o carro aqui, não pode. Ele pode parar o carro aqui. Tem que parar o carro antes, na posição D menos Dzinho. Então, se você arrumar isso aqui, você vai encontrar aqui ΔX, né? ΔX1 vai ser V0 ao quadrado sobre 2A. Ok? V0 sobre 2A. Lembrando que, se, né, ΔX1 for menor do que D menos Dzinho, ok, eu posso parar o carro, ok? Paro. Se não, ou seja, se ΔX1 for maior do que D menos Dzinho, o que é que eu faço? Não paro, ok? Eu não devo frear, na verdade, né? Não dá tempo para frear. Seria... Não dá para frear. Não dá para frear. Ok? Não dá para frear meu carro. Certo? Então, de maneira o seguinte. Vamos lá. Então, e o caso 2? Como é que eu avalio o caso 2, né? O caso 2 é o seguinte. Vamos fazer o mesmo desenho, ok? O caso 2 é o seguinte. Você tem um objeto aqui. Ele vai demorar um certo tempo, ok? Daqui para cá vai ser D. Ok? E aí ele vai demorar um certo tempo para perceber, mas vai continuar o movimento. Note que durante todo o movimento ele vai continuar com velocidade constante, V0. Ok? Então, eu não preciso tirar o tempo de reação, porque mesmo que ele perceba isso aqui, quando ele chegar aqui ele percebeu, mas ele vai continuar com velocidade constante, então ele vai percorrer, eu quero que ele percorra uma distância, o quê? Para que ele possa continuar com velocidade constante, é o contrário, eu quero que ele tenha a posição com relação agora a esse ponto aqui, né, x igual a zero, então aqui, tem que ser maior do que D. Ou seja, o meu ΔX2 tem que ser maior do que D para que eu possa continuar, né? Que eu possa continuar o movimento. Então, se ΔX2 for maior do que D, eu posso continuar o movimento. Se ΔX2 for menor do que D, ok? Eu não vou conseguir continuar meu movimento, né? Então, eu não devo continuar, não conseguirei, né? Passar no cruzamento.
ok? Então, entendendo isso aí, basta que a gente saiba calcular o ΔX2. Quem é ΔX2? ΔX2, né, vai ser quem? ΔX2 vai ser a velocidade do meu carro vezes o tempo que ele vai gastar. Mas ele tem um tempo o tempo normal, o TL, que ele tem que ser o tempo que a luz amarela vai ficar, mais o tempo de reação que eu tenho para perceber que a luz amarela está lá, ok? Então, qual é o tempo que eu tenho para percorrer isso? Né? Esse espaço todo. Eu vou ter o tempo de reação mais o TL, ok? Bem, porque note que esse TL é o tempo que a luz acende, né? Então, vamos voltar só na figura aqui. A luz acende quando eu estou aqui, ok? Então eu vou ter esse tempo que a luz fica acesa, ok? Então, o tempo que a luz fica acesa é quando eu estou nesse ponto. Então, se você tem o tempo de reação, você vai perceber aqui. Você vai estaria aqui, ok? Então, se você calcular a partir desse ponto, né? Você botar o referencial não aqui, mas a partir desse ponto, você teria que calcular o quê? Ou seja, o tempo que você teria aqui seria o tempo que a luz acendeu menos o tempo de reação, ok? Menos o tempo de reação. Só que, como eu estou colocando aqui, nesse ponto, então não seria o tempo que ela acende menos o tempo de reação. Então seria o tempo que a luz acende. Então, na minha análise, então na verdade, eu não preciso ter esse TR aqui, ok? Então, se eu tomasse, relembrando, se eu tomasse como referencial esse ponto aqui, eu teria que levar em consideração o tempo de reação. Como eu não estou levando o tempo de reação, ele vai continuar em movimento constante, eu não simplesmente eu boto o TL, que é o tempo que ele tem para percorrer esse espaço quando acendeu a luz aqui, ok? Então bem, então ΔX2 vai ser igual a V0 TL, ok? Então, se você calcular isso aí, o ΔX2, né? Então vamos agora para o item A, né? Que você tem o D, né, igual a 40 metros, ok? E o TL 2,5 segundos, ok? Então, quem é o ΔX1, né? ΔX1, ok? Quem é o ΔX1? Se você olhar direitinho, né? O ΔX1 ele dá a velocidade inicial, ok? Ele dá a velocidade inicial, que foi de, deixa me ver, foi de 55 km por hora. Então, você tem que transformar a velocidade inicial, para usar na equação, para metros por segundo. Então, 1000 metros é 1 km, desculpa, está ao contrário. Então, 1 km é 1000 metros. E 1 hora tem 3.600 segundos. Então, vai cortar quilômetros com quilômetros, hora com hora. Então, você vai sobrar aqui V0 vai ser igual a 15,28, ok, metros por segundo, certo? Então, agora temos condições de calcular o Vx1, ΔVx1. ΔX1. Então, ΔX1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2A. Então, isso aqui vai dar 15,28 dividido por 2A, que é a aceleração. Ele também deu, que foi de 16
Não, 5,18 metros por segundo ao quadrado, isso aqui, ok? Então isso aqui vai dar, se você fizer os cálculos, né, esse ΔX1 vai dar 28, desculpa, vai dar 22,54 metros, ok? 22,54 metros. Quem é o Dzinho? O Dzinho que eu digo, né, seria a velocidade, só lembrando, né? Vocês estão lembrados, Dzinho seria a minha velocidade vezes o tempo de reação. Ou seja, seria aquele espaçozinho ali que eu demoro, né, para perceber, né? Ou seja, eu perco, né, esse tempo para perceber. Então, é aquela distância que eu tenho que tirar ali, ok? D menos aquela distância que eu vou ter para desacelerar. Então, o V0 a gente achou que é 15,28. O TR, que é o tempo de reação, ele deu, que é 0,75. Então você vai encontrar, se você fizer esses cálculos aí, 11,46 metros, ok? Então quem é o D menos Dzinho? Se você fizer as contas, né, que é 40 metros o D, então 40 menos 11,46 vai dar 28,54 metros, ok? 28,54 metros. Então, você encontra o seguinte: como o D menos Dzinho é 28,54 metros e o nosso ΔX é 22,54, isso quer dizer que eu consigo frear. Então, eu posso frear. Então, ΔX1, no caso a letra A aí, foi menor do que o meu D menos Dzinho. Então, eu posso frear tranquilamente. Posso frear tranquilamente. Para o caso ΔX2, né? ΔX2. Ok? Quem vai ser ΔX2? ΔX2 vai ser o nosso V0, que é 15,28, vezes o tempo, né? O tempo de frenagem. Desculpa. O tempo de que a luz fica acesa, né? Como o tempo que a luz fica acesa é 2,8 segundos, então 2,8 segundos, ok? E isso aí vai dar, vamos fazer a conta aqui, não fiz ainda, então vai dar 15, né, 0,28 vezes 2,8. Então vai dar 42, né? 42 metros, 42,79 metros. Então, ΔX2, 48 ou 42? Deixa eu ver aqui. Cadê? 42, né? 42,79 metros. Então, 42,79 metros. Que se você perceber, ΔX2 é maior do que D. Ou seja, você conseguiria passar tranquilamente, né? Você conseguiria passar tranquilamente com a velocidade V igual a V0. Então, nesse caso, tanto você poderia frear, quanto passar continuamente. Ok? Vamos agora para a letra B, né? Fazer a letra B. Ok? Que é o caso que ele muda os valores agora da distância com relação ao semáforo
e do tempo que a luz fica acesa. Então, na letra B, agora, você tem que D é igual a 32 metros e o tempo, né, que a luz fica acesa é 1,8 segundos. Então, quem é o ΔX1? ΔX1 vai ser quem? Vai ser o deslocamento, vai ser o mesmo, não muda, porque eu mudei a distância. Isso aqui é só para ver o critério se vai passar ou não. Então, ΔX1 continua sendo 22,54 metros. Peço que vocês avaliem isso aqui. Por que eu já joguei direto 22,54? Pensem um pouquinho para chegar nessa condição. Bem, o D, quem vai mudar é o D menos Dzinho. Então, isso aqui vai ser 32 menos 11,46 e vai dar 20,54. Se vocês perceberem, ΔX agora é maior do que 20,54. Então, como ΔX1 é maior do que D menos Dzinho, eu não posso frear. Não posso frear. Ok? Resta saber se eu posso continuar direto. Então vamos ver. Quem é o ΔX2? ΔX2 vai ser igual novamente a V0 vezes, agora não é 2,8, mas 1,8, ok? Então, se você calcular isso aí, vamos calcular novamente. Então, 15,28, né, vezes 1,8, isso aí vai dar 27,50. Então isso aqui vai dar 27,50 metros, ok? Note que ΔX2, né, o D, quem é o D aqui? É 32, ok? Então o ΔX2 é menor do que D, que é 32. Então note, como o ΔX2 é menor do que D, eu não posso continuar. Não dá para continuar, ok? Por que eu não consigo continuar? Porque o comprimento que eu consigo fazer é 27,50, ok? Não consigo, então é 27,50. Como a distância que eu teria que percorrer para passar é 32, ok? Então, eu não consigo passar. Então, ΔX, então, não posso continuar com V igual a V0, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima e bons estudos.